Prezados amigos e irmãos, quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes e o tema de hoje é: crescerão juntos até a colheita. Mateus 13:30. Está escrito: deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na hora da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Em Mateus capítulo 13, encontramos 7 parábolas do reino. A parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, as parábolas do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido no campo, da pérola de grande valor e a parábola da rede lançada ao mar. Algumas destas parábolas vêm com a devida explicação, outras nem necessitam. A parábola do joio, que é o objeto desse texto, apesar de ter uma explicação clara, tem sido mal interpretada por alguns. Jesus deu a devida explicação aos seus discípulos em particular, mas ainda assim, alguns não entendem. Jesus explicou que o semeador é Jesus, o Filho do Homem. O campo é o mundo, não é a igreja. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O semeador do joio é o inimigo, o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os colhedores são os anjos. Com a vida de Jesus, João Batista disse: ele terá na mão uma pá, vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo, que não se apaga. Mateus 3:12. Provavelmente esse fogo, dito por João, que queima a palha, é o mesmo que queimará o joio dessa parábola. Tudo nessa parábola é extremamente bem qualificado. Os semeadores, que são Jesus e o diabo, as sementes, que são o trigo produtivo e o joio, que só serve para atrapalhar e ser queimado, o destino dos justos, que será resplandecer no reino de Deus em glória, e o destino dos que servem de tropeço e praticam o mal, que é ser lançado na fornalha de fogo, onde chorarão e rangerão os dentes por toda a eternidade. Os dois elementos semeados, o trigo e o joio, plantados respectivamente por Jesus e pelo maligno, estarão vivendo e crescendo juntos no mundo, pois o campo onde as sementes são lançadas por esses dois semeadores é o mundo. Estarão juntos no corre-corre da vida, na mesma escola, no mesmo trabalho e nas mesmas festas, e às vezes cumprindo a mesma missão. Ainda que a pessoa seja como o joio, hostil, prejudicial, cause escândalo, pratique o mal e nada produza, não deve ser arrancado agora, somente no fim dos tempos, para seguir seu destino final, lançados na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, enquanto o trigo, representando os justos, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13, 42 e 43. Aqueles que servem de tropeço e têm inclinações à prática do mal serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, por eras sem fim. A palavra tropeço nesse texto é tradução de escandalon, que significa armadilha, cilada, qualquer impedimento colocado no caminho e que faz alguém tropeçar ou cair, isto é, pedra que é causa de tropeço. Qualquer pessoa ou coisa pela qual alguém se torna presa, afogando-se no erro ou pecado, conforme o dicionário Strong. A gravidade do escândalo fica patente na severa advertência de Jesus. Ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Mateus 18, 7. A palavra original justifica que a maioria opte por traduzir por escândalo, mas a Almeida 21, a NVI, a King James, a tradução brasileira e até mesmo a tradução do Novo Mundo preferem a expressão tropeço. Assim, a LTT 2009 usa iscas de armadilha ou gatilhos de armadilhas, isto é, pessoas ou coisas que podem servir de armadilha, levando ao erro ou pecado. Outras versões preferem os que fazem com que os outros pequem. Tudo o que provoca o pecado, ou o que serve de pedra de tropeço. Na verdade, a ideia é de uma ação, um comportamento ou uma omissão que estimula o pecado, causa desânimo e prejudica alguém, a igreja ou organização. Essa palavra foi usada por Jesus na repreensão a Pedro pela fala impensada do apóstolo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens.
Mateus 16, 23. Esse expediente de escândalo e tropeço é fruto de uma ação do maligno, que usa e alimenta seus agentes, aqui chamados de filhos do maligno. Estes, como disse Judas, se infiltram entre vós sem que sejam notados. Judas 4. E nisso consiste o grande perigo. São ardilosos e tudo farão para cumprir os objetivos do pai deles, de fazer tropeçar. Essa ação ardilosa daquele que anda em derredor procurando alguém para tragar, junto com a sutileza da infiltração, deve levar os crentes ao alerta máximo para frustrar tais ações e descobrir as armadilhas. Por tudo isso, é urgente que as orações sejam intensificadas e a leitura bíblica seja dinamizada, visando a aproximação de Deus para discernir as ações do maligno e frustrar seus planos, resistindo ao diabo para ele perder a parada e sair de fininho, sem causar estragos. A oração perseverante, individual ou coletiva, que segundo Jesus será rara no fim dos tempos, nos ajudará a identificar a planta que Jesus não plantou, para tratarmos como convém e salvar alguns arrebatando-os do fogo. Mas, como disse Jesus, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Mateus 13, 30. Sim, somente no final serão arrancadas. Até lá, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Conselho de Paulo em 1 Coríntios 16, 13 e 14. É hora de nos tornarmos como George Miller, que impactou o mundo pela sua devoção às Escrituras e à oração, ou como Nancy Correia Barreto, que com seus roteiros de oração intercede em todo o tempo por nós, pela igreja, pelas organizações, por missões, pela família e tudo que possa redundar em vitórias no reino de Deus. É hora de nos juntarmos em oração, em pequenos e em grandes grupos, de pastores, diáconos, de jovens, de homens e mulheres, para enfrentarmos essa grande batalha da fé, da proclamação do Evangelho e da comunhão sonhada por Jesus para seus seguidores. Que Deus nos ajude nessa grande jornada. Amém.